Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é a final da Copa Libertadores da América, conquistada pelo Palmeiras. Conosco temos as presenças dos jornalistas Wellington Campos e Luiz Ribeiro, da Super Rádio Tupi. Wellington, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Estamos juntos, Rui. Meti um verde aqui para homenagear a família palmeirense e torcer para o futebol brasileiro. Mas o jogo não foi bom, não. Com certeza. Luiz, muito obrigado, Luiz Ribeiro, também pela sua presença mais uma vez aqui no Arena Esportiva. Olá, Rui, olá, Wellington, olá, espectadores. Eu que agradeço. É sempre um prazer participar do Arena. Olha, o Palmeiras conquistou o segundo título da Copa Libertadores da América. O primeiro foi em 99, quando o Felipão era o treinador. No último sábado, o Palmeiras derrotou o Santos por 1-0, gol do mineiro de Belo Horizonte, Breno Lopes, que ficou fora da lista de jogadores para o Mundial de Clubes no Catar. É que ele foi contratado em novembro, depois do fechamento da janela internacional. Ô Wellington, pergunto a você, o Breno não pode ir, não vai para o Catar, não estará no Mundial de Clubes. Aquele gostinho vai ficar só para assistir na televisão, né, Wellington? Ele está com uma delegação viajando para o Catar, vai acompanhar, mas a FIFA estipula que o atleta tem que ter no mínimo 6 meses de contrato com o clube anterior ao campeonato para participar. Isso foi criado em 1998, Rui, porque no Campeonato Mundial de 1997, e eram apenas 2 jogos, Cruzeiro e Borussia Dortmund, você, Luiz Ribeiro, vão se lembrar, o presidente do Cruzeiro era Zezé Perrella, o Zezé contratou 3 jogadores para jogar aquela partida. Bebeto, Donizete, Pantera e o zagueiro Gonçalves. E deu uma confusão muito grande. A imprensa repercutiu, principalmente a imprensa internacional, e a FIFA foi pressionada. E aí ela criou esse dispositivo. Ou seja, o jogador tem que ter, no mínimo, 6 meses de contrato para participar do Mundial com aquela equipe que vai estar disputando esse torneio importantíssimo. Dessa maneira, o mineiro de Belo Horizonte, Breno Lopes, que fez o gol do título, entrou para a história do futebol do Palmeiras, como diz Wagner Menezes no microfone da Super Rádio Tupi, saiu do banco de reservas para fazer história, não vai fazer história no Mundial. É verdade. Luiz Ribeiro, como é que fica a cabeça do atleta? O cara foi o principal jogador, o cara que fez o gol da vitória, da conquista do título da Libertadores e não vai poder participar do Mundial de Clubes em função dessa regra que tem, né? Não foi contratado acima de 6 meses, veio do Juventude, né, de Caxias do Sul, e aí não tem aquele prazo estipulado, vai estar com a delegação lá do outro lado, lá no Catar, mas não vai poder entrar em campo. E aí esse gostinho de não poder entrar em campo, de estar lá com os jogadores? Na verdade é a regra, né, como já foi dito, segundo que o jogador ele saiu da várzea para o Juventude e está no Palmeiras, então ele tem que agradecer. Destacar que o Breno não é titular. O Breno só tinha feito um gol no Palmeiras, foi contra o Vasco, e fez esse gol agora. Ele foi contratado porque houve uma contusão, como ele estava se destacando no Juventude, ele foi contratado. Então, um pouquinho de calma, não é o caso do Wellington nem você, Rui, para a gente não transformar jogadores que estão em início de carreira, se firmando agora, num jogador fenomenal, né? Devagar, porque senão aí sim atrapalha a carreira do jogador. Ele vai esperar, o momento dele vai chegar. É um centroavante que está ainda em formação. Ele fez um gol que a gente pode até comentar, interessante porque revela toda a sua técnica de olhar a posição do goleiro, mas um pouquinho de calma, porque ele ainda precisa rodar um pouquinho. É verdade, e calma até faltou, né, durante a partida, tanto que o técnico Cuca chegou a ser expulso aí da partida, se desentendeu com o jogador do Palmeiras, aí foi expulso, não prejudicou talvez um pouco o Santos, né, porque o treinador faz falta ali no banco de reservas. O que você acha, Wellington? Você que trabalhou no jogo, né, pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, acompanhou a partida, qual é a tua opinião a respeito dessa atitude do Cuca que foi expulso na partida? Eu achei a expulsão injusta. Ou, na verdade, ali eram 2 cartões amarelos, um para o Marcos Rocha e outro para o Cuca. Não foi uma jogada, não foi uma questão para expulsar o técnico
do Santos e dar cartão amarelo para o jogador do Palmeiras, ou então desse 2 vermelhos, seriam também 2 erros. O Cuca não tem esse perfil de atrasar o jogo, e o árbitro Lustor acabou expulsando o técnico Cuca. E olha, Rui, pelo que a gente sentiu, e a gente sente desse time do Santos, o time é muito focado na participação do Cuca. Ele é o maestro desta equipe, além de ser um treinador. Então, sem a presença do Cuca no banco, sentiu o time um pouco perdido dentro de campo, e 1 minuto e meio saiu o gol do Palmeiras. Houve muita reclamação, inclusive na entrevista coletiva do Maracanã, o Cuquinha, porque a Conmebol não permite que quem é expulso participe da entrevista coletiva, e o Cuquinha representou o Cuca. Ele reclamou bastante do Lustor, do Patrício Lustor, o árbitro da partida. Chegou até a dizer que será que o Santos tirou o time do coração dele? Ele ficou chateado e quis, né, prejudicar a equipe do Peixe. E logo o Marcos Rocha, que a gente ajudou tanto, porque o Marcos Rocha, eu me lembro bem, ele estava emprestado ao América, jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, quando se destacou, e o Cuca foi lá e puxou para o time principal do Atlético, e em 2013 eles foram campeões da Libertadores da América. E, por incrível que pareça, para mim, só teve 2 lances importantes no jogo: a expulsão do Cuca e o gol. Ô Luiz, olha só, sobre a decisão, o gol saiu quase no fim, né? Com Breno Lopes de cabeça, depois de uma confusão, conforme disse o próprio Wellington, entre o técnico do Santos, o Cuca, e o Marcos Rocha, à beira do campo. O treinador do Peixe, o Cuca, foi expulso, né? E aí a partida ficou daquele jeito. O Palmeiras venceu 1-0. Essa expulsão, por exemplo, do Cuca, você acha que foi, digamos assim, primordial para o lance do gol do Palmeiras? Olha, primeiro eu vou responder essa questão que você apresenta, mas antes me permita aqui, com todo respeito ao Wellington Campos, abrir algumas divergências. A primeira é que o Lustor é argentino, não é árbitro brasileiro, então ele não tem que ter os vícios que tem aqui no futebol brasileiro. A arbitragem da Conmebol é completamente diferente da arbitragem brasileira. A segunda questão é que eu acho que o técnico foi muito bem expulso. E eu justifico. O Marcos Paulo pegou a bola e o jogador tem o direito para bater um arremesso lateral quando o Rony já estava se deslocando para receber. Vocês sabem perfeitamente que de arremesso lateral não há impedimento. Sim. Então ele ia colocar o Rony já num contra-ataque. O Cuca, que é jogador, impediu o contra-ataque. Quando você impede um contra-ataque dentro do campo, a punição, se tem condições, é vermelho. No caso, ele impediu um contra-ataque deliberadamente e acertadamente, do meu ponto de vista, foi expulso. O Marcos Rocha só tomou cartão amarelo porque revidou, senão seria só o Cuca expulso, repito, acertadamente. E na terceira questão que você levanta, da expulsão do Cuca, não houve nenhuma interferência à expulsão na jogada. A bola, quando é retomado o jogo, o De Paula faz um lançamento de quase 40 metros, o Rony mata a bola distante do gol. Quando o Rony enfia essa bola, eu olhei bem a posição, tinham 3 zagueiros do Santos e 2 atacantes do Palmeiras, todos muito bem marcados, a bola descai nas costas do Pará, que olha para a bola, e o Breno, com os olhos abertos, cabeceia no gol, num goleiro que é muito bom, que saiu e voltou para o lugar. Então, essa combinação de fatores não tem nada a ver com o que o Cuca fez. O Santos não estava desarrumado. Tanto é que a bola, quando é lançada, tem 3 jogadores na área do Santos e 2 atacantes do Palmeiras. Nenhum sinal de desarrumação. O que houve foi um volante, que é do Rio de Janeiro, De Paula, que fez um passe extraordinário aqui para a direita para o Rony. Um passe do Rony com uma bola muito alta, que é difícil de você cabecear, e uma cabeçada certeira. Portanto, uma combinação de um futebol que surgiu naquele momento sem nenhuma interferência do Cuca. Eu ainda faço mais uma crítica ao Cuca. Além de ser um bom treinador, que eu gosto muito, deu um mau exemplo.
pulou a mureta e foi fazer populismo barato junto à torcida do Santos. É inimaginável você, numa decisão da Europa, alguém pular a mureta. Porque uma coisa é você, na Europa, subir a escadinha e sentar no banco de reservas. Muitos estádios têm isso. Quando você pula a mureta, você diz para o torcedor também pular para dentro do campo. Dá incentivo. Mau exemplo, é verdade. E foi bem punido. É verdade. Você tocou num ponto, Luiz Ribeiro, que eu acho fundamental e vou até perguntar para você, Wellington. Esse exemplo que o Luiz Ribeiro falou, por exemplo, do Cuca. Quando ele foi expulso, pulou a mureta, né? E foi lá para a chamada arquibancada. Teoricamente é uma arquibancada ali para o torcedor, vai ser eternamente, né? Ali para as cadeiras. Isso é um mau exemplo que o treinador deu. Afinal de contas, se ele pode fazer isso, o torcedor também pode. Ou qualquer outro jogador. Eu respeito a opinião do Luiz Ribeiro. E ali foi uma maneira que ele encontrou de ficar próximo do time dele e tentar comandar alguma coisa, né? E eu também concordo com o Luiz Ribeiro. Eu acho que quando o treinador ou o jogador é expulso, ele tem que ir para o vestiário. Ele não pode mais acompanhar o restante da partida. Infelizmente, aqui no Brasil, isso não acontece. O América do Lisca, né, que foi vice-campeão da Série B, o Lisca foi expulso numa partida e foi para as cadeiras e de lá continuou comandando o time, principalmente sem a presença do torcedor. A sua voz era ouvida por toda a sua equipe. De repente, ele ficou até numa posição melhor, né, Luiz Ribeiro também. Numa posição mais alta, teve uma visão melhor do jogo. Concordo plenamente com vocês. É verdade. Eu estou com o Luiz e estou com você, Wellington, porque o treinador do clube, ele é o exemplo torcedor, como os próprios jogadores também são exemplos para a torcida. Então, por exemplo... É chamar de professor, né, Rui? Bem lembrado, chamar de professor. Então, se ele faz esse exemplo, vai lá, pula a mureta e vai ali, teoricamente, para a arquibancada, o jogador também que foi expulso vai querer fazer isso e o torcedor que está lá na arquibancada vai querer pular para o campo. Não deveria ficar ali, até porque treinador expulso não pode ficar ali. O treinador tem lá que ir para o vestiário. Não tem que acompanhar o jogo lá do vestiário. Tanto é que não foi o Cuca que foi para a coletiva. Conforme você mesmo disse, Wellington. Quem foi para a coletiva foi o Cuquinha, que é o irmão do Cuca, assistente técnico dele. Senão ia o Cuca. Então, essa regra tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Já já a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva para continuar a tocar no assunto da Libertadores, a premiação do Palmeiras e do Santos, porque eles levaram uma boa bolada. O Palmeiras levou 15 milhões de dólares, 80 milhões de reais, e o Santos, vice-campeão, 6 milhões de dólares, o que dá aí mais ou menos 32 milhões de reais. Já já, no Arena Esportiva, o tema Libertadores, com os jornalistas Luiz Ribeiro e Wellington Campos.